Em vídeo, né? Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. 21 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Estamos no ar mais uma vez com o nosso encontro semanal, o seu programa ABP TV. Hoje falando do tema defesa profissional. Nossos participantes, direto de Goiás, Goiânia, Dr. Salomão Rodrigues, direto do Rio de Janeiro, doutora Vânia Novelli, e direto do Rio Grande do Norte, Dr. Leonardo Francisco. E você também pode participar desse programa através do Linha Direta. Quer saber como? Põe no ar, Diego. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Pois é, participe também, mas antes de nós começarmos com o nosso debate, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre o tema. Põe no ar. A defesa profissional é um processo de ações e atitudes que visam o pleno exercício de uma profissão. A defesa profissional não busca privilégios ou benefícios extras para o profissional. Portanto, não pode ser confundida com o corporativismo, mas sim que as relações contratuais sejam justas, atendendo aos critérios técnicos, éticos e legais vigentes e inerentes a determinada atividade profissional. O movimento de defesa profissional médica deve ser uma frente única em benefício da saúde do paciente e do médico. A defesa profissional psiquiátrica, entre outras coisas, luta principalmente pelo fim do preconceito contra a classe. A Associação Brasileira de Psiquiatria possui uma comissão de defesa profissional e hoje os membros representantes da comissão vão falar sobre esse assunto para o ABP TV. Ok, e o tema realmente hoje, defesa profissional, vou chamar a primeira participação, Dr. Salomão Rodrigues. Está aqui perto, está aqui em Goiânia. Boa noite, Dr. Salomão. Boa noite, Valdir, boa noite, telespectadores, colegas psiquiatras. Ok, em nome da ABP eu agradeço a sua participação voluntária neste programa. E a primeira pergunta para o senhor é: por que é preciso existir um departamento que se dedique à defesa do profissional, à defesa profissional do psiquiatra? Olha, a defesa profissional do psiquiatra guarda algumas diferenças da defesa profissional dos médicos, cirurgiões, clínicos e da maioria das outras especialidades, em função, primeiro, do estigma que ainda existe sobre a nossa profissão. E, em segundo lugar, porque o próprio Ministério da Saúde não reconhece a existência da doença mental dentro das suas políticas. Ele entende que o doente mental, os nossos pacientes, são pessoas diferentes e não, na realidade, doentes. Então, partem de uma premissa falsa que torna bastante diferente a forma de fazermos a nossa defesa profissional. O psiquiatra, para o Ministério da Saúde, pode ser substituído pelo médico clínico e, pior, pode ser substituído por outros profissionais não médicos. Direto para o Rio de Janeiro, primeiro contato com a doutora Vânia Novelli. Boa noite, doutora. Boa noite, Valdir. É um prazer estar aqui com vocês e eu quero agradecer à ABP a oportunidade de dividir nossas experiências com a defesa profissional e é muito bom estar aqui com vocês e com colegas tão ilustres. Em nome da ABP eu também agradeço muito a sua participação, lembrando a todos os internautas, aos telespectadores, a participação dos nossos médicos, são participações voluntárias, o qual honra muito a ABP. Doutora, quais são os maiores desafios que a psiquiatria enfrenta hoje? Eu acho que realmente, como o Dr. Salomão falou, enfrentar o estigma é muito importante, porque o estigma ele não passa simplesmente por um deboche, um bullying, né? Usando uma palavra aí muito na moda. É muito mais do que isso. Você vê que o paciente, inclusive, ele aceita tomar uma medicação para hipertensão
indefinidamente. No entanto, ele não consegue aceitar que precise de um antidepressivo, às vezes por tempo indeterminado. Ele não consegue aceitar, é muito difícil. Você tem que fazer uma boa relação, estabelecer com ele um vínculo forte e explicar para ele que é uma doença como qualquer outra e que ele poderá até, eventualmente, estar livre do medicamento se ele conseguir sair daquele quadro, mas que se não sair, também não é importante isso, uma vez que ele terá uma boa qualidade de vida. Eu acho que isso é um aspecto importante. Outro aspecto que eu gostaria de falar aqui é que eu estava me lembrando, enquanto o meu colega Salomão falava, é que isso é tão antigo, que em 1996, nós tivemos que ir a Brasília pedir que o tratamento das doenças mentais fosse incluído vamos dizer assim, naquela época não havia ainda a ANS, né? Mas que fosse incluído no atendimento dos planos e seguros de saúde. E isso foi uma luta na qual tivemos êxito, mas foi muito difícil. Olha como isso é antigo. Isso enfim, é muito antigo mesmo. Ok, obrigado, doutora Vânia. Vamos até o Rio Grande do Norte. O primeiro contato com o doutor Leonardo Francisco. Boa noite, doutor. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos os colegas, todos os amigos. Mais uma vez, em nome da ABP, eu agradeço também a participação voluntária do doutor. Doutor, o preconceito é uma das dificuldades para o exercício da psiquiatria? Não só para o exercício da psiquiatria, mas para a busca de atendimento, né? Embora a ABP, nos últimos anos, tem feito campanhas importantes, a principal delas, da psicofobia, crime, mas o preconceito, o estigma, o pouco conhecimento em relação à doença mental dificulta muito a busca por atendimento, a busca por tratamento. Mas digamos que esse indivíduo ele tenha conseguido romper a barreira do preconceito, e aí ele vai buscar ajuda, e ele vai encontrar uma outra barreira, que é a barreira da desassistência. Infelizmente, até complementando o que Salomão falou, infelizmente a política das últimas décadas em relação à saúde mental é uma de total desassistência, uma redução drástica de leitos, uma dificuldade muito grande da atenção primária e da atenção secundária em receber esses pacientes, o que reforça mais ainda o estigma, reforça mais ainda o preconceito, infelizmente acaba reforçando serviços de funcionamento precários em razão das diárias extremamente baixas que são repassadas aos hospitais e, infelizmente, boa parte da população brasileira ainda acredita e acaba acreditando, criando um conceito de que a psiquiatria é uma especialidade médica atrasada, com poucos recursos, quando na verdade é o contrário disso. A gente avançou muito nos últimos anos. O arsenal terapêutico hoje que a gente tem disponível para tratar e para diagnosticar também nossos pacientes é muito grande. Ok, obrigado, doutor Leonardo. São 21h11, horário de Brasília. Você pode fazer a sua participação, pode dar a sua contribuição através do Linha Direta. Nosso tema de hoje, defesa profissional. Nossos participantes, doutor Salomão Rodrigues, direto de Goiânia, doutora Vânia Novelli, do Rio de Janeiro, doutor Leonardo Francisco, do Rio Grande do Norte. Eu vou pedir agora a participação do doutor Salomão de novo, respondendo aqui ao Guilherme Souza. Ele fala na mensagem: sou cardiologista e fiz um mestrado em psiquiatria. Posso fazer referência a esse título no material de meu consultório de cardiologia, nos cartões de visita e em outras peças de publicidade e papelaria? Guilherme, de uma forma geral, não. Por quê? Porque a resolução do CFM, que regula essa matéria, diz que você não pode usar títulos ou denominações que induzam o cliente ou a outra pessoa a entender que você é especialista. A história de dizer que não escrever que é cardiologista, mas que trabalha em cardiologia, né, para a pessoa que está do outro lado, que está lendo o seu
o seu receituário ou cartão de visita, chega a mensagem que você é cardiologista. E o mestrado em psiquiatria, ele não te dá direito ao título de especialista, ele te dá o direito de ser professor, né, em cursos correlatos à psiquiatria, na área de saúde mental como um todo, inclusive aulas para estudantes de psiquiatria. Mas você, com o mestrado, não teve o treinamento de uma residência para que você pudesse exercer a psiquiatria. Doutor Salomão, nós vamos agora à doutora Vânia Novelli para responder aqui ao Marco Aurélio Silva. Ele pergunta, doutora Vânia, se existem embates éticos entre profissionais de psicologia e psiquiatras. Eu acho que, assim, eu acho que é por um mau entendimento. Acho que é simplesmente um mau entendimento. O ato médico, ele é muito bem definido. O ato médico, é preciso que a pessoa, o médico, né, primeiro, que ele seja médico, o psiquiatra tem que ser médico, evidente. Daí, ele vai ter prerrogativas específicas, ele terá condições de fazer o diagnóstico da doença e de fazer uma prescrição de medicação. Isso é restrito ao médico, pelo menos até o momento. Eu espero que continue assim, por minha segurança, se um dia eu precisar, né? Porque eu acho até muito bom que a pessoa esteja realmente preparada e treinada para fazer um atendimento de qualidade. Às vezes, a gente trabalhando nos diversos lugares, hospitais, enfim, as pessoas olham e acham assim uma conversa tão interessante, tão agradável, não se dão conta que ali você está aplicando técnicas para fazer o seu diagnóstico e aí, firmando o seu diagnóstico, fazer uma prescrição adequada. É um ato médico. Eu trabalho com psicólogos e eu acho que são psicólogos felizes com a sua profissão e conseguem ser bons profissionais e trabalhar em conjunto com psiquiatras. Acho que tem uma especificidade. Acho que conflitos éticos existem sim em todas as áreas em que as pessoas são mal formadas. Elas não são bem informadas. Não são bem formadas e nem informadas, infelizmente. Obrigado, doutora Vânia. Vamos agora ao doutor Leonardo Francisco para responder aqui o Gilberto Moreira de Castro. É uma pergunta que é um pouco semelhante à que foi respondida no início aqui pelo doutor Salomão. Agora vamos lá então, doutor Leonardo. O Gilberto Moreira de Castro, ele diz: sou psiquiatra. A medicina do sono é uma área de atuação da psiquiatria. Não tenho título de sociedade relacionado a esta área, mas fiz pós-graduação lato sensu neste campo. Posso anunciá-la, já que esta área do conhecimento tem relação com a minha especialidade? Boa noite, Gilberto. Eu gostaria só apenas de voltar no ponto e complementar um pouco do que a Vânia falou. Todos nós somos testemunhas de que a ABP tem feito um esforço muito grande para manter uma interlocução, um diálogo com todas as áreas que fazem interface com a nossa especialidade, com a psiquiatria, além, é lógico, de outras entidades como a AMB, CFM, a FENAM. Os embates que porventura existam ou existiram, eles não têm nenhuma relação entre a profissão psiquiatra e a profissão psicólogo. Eu acho que acabaram pegando emprestado um pouco das nossas áreas de atuação e criando ideologias políticas, muitas vezes político-partidárias, para colocar uma classe contra a outra. Mas eu acho que a gente tem muito mais a ganhar trabalhando todos unidos do que separados. E em relação ao Gilberto, boa noite. Eu acredito que, eu acho que quem poderia responder melhor essa pergunta seria o doutor Salomão, por ser presidente do CRM de Goiás. Mas eu acredito que seria interessante ter sim a qualificação naquela área para poder anunciar como expert naquela área. Se o doutor Salomão puder complementar. Isso, doutor Salomão, complemente.
Pô, sim. Olha, a medicina do sono é uma área de atuação de 4 especialidades médicas: da psiquiatria, da neurologia, da pneumologia e da otorrinolaringologia. Então, o psiquiatra, ele pode se preparar, fazer a prova, né, depois de sua preparação técnica e a, assistir seus pacientes nesta área de atuação. E ele pode divulgar e pode trabalhar aí. E o número maior de médicos que trabalham nessa área não são da psiquiatria nem da neurologia, são da otorrinolaringologia e da pneumologia. Mas é uma área de atuação que o psiquiatra também pode se preparar e trabalhar nela. Aproveitando aqui a carona da sua conexão, é importante uma integração entre as sociedades em nome da defesa da medicina? É muitíssimo importante. A defesa da medicina é feita por suas entidades, e em países desenvolvidos isso não é necessário que as entidades façam, porque as leis são muito bem claras e definidas, né? Nós vimos há pouco a pergunta sobre a questão de conflito ético entre a psiquiatria e a psicologia. Na realidade, são profissões diferentes, que não se opõem nem se sobrepõem, são profissões que se complementam. E o exercício da psicologia e da psiquiatria, da terapia ocupacional, da enfermagem, como áreas complementares, só tem a beneficiar o paciente, que passa a receber uma assistência integral, né? E trabalhar em equipe não significa que um possa exercer a função do outro, mas que cada um exerça as funções próprias da sua profissão no tratamento do paciente e fazendo esse exercício de forma harmônica. Isso é trabalho em equipe, não é um exercer o papel do outro. E no Brasil, nas bases, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o assistente social, o enfermeiro se entendem muito bem. Na cúpula, às vezes existem dificuldades, porque os líderes, né, de outras profissões acabam querendo oferecer aos seus associados funções que não são próprias da sua profissão. O psicólogo não quer ser psiquiatra, ele quer ser psicólogo e tem uma área de trabalho extremamente extensa, bonita e de remuneração agradável, né, de remuneração satisfatória para ele. Não precisa dele desejar ser médico, ser psiquiatra. Obrigado, doutor Salomão. São 21 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Voltaremos a seguir com o nosso tema de hoje, defesa profissional. Nossos participantes, doutor Salomão Rodrigues, de Goiás, doutora Vânia Novelli, do Rio de Janeiro, doutor Leonardo Francisco, do Rio Grande do Norte. É já já, aproveite esse tempinho, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição. Segue a BP TV.
21 horas 23 minutos, horário de Brasília. Estamos no segundo bloco do nosso programa de hoje, ABP-TV, com o tema Defesa Profissional. Dr. Salomão Rodrigues, de Goiás, doutora Vânia Novelli, do Rio de Janeiro, e Dr. Leonardo Francisco, do Rio Grande do Norte, respondem ao vivo aqui as suas dúvidas e as suas contribuições. Eu vou pedir agora para a participação da doutora Vânia Novelli para responder aqui uma colega sua, a doutora Márcia Medeiros. Ela faz a mensagem aqui, ela manda a mensagem. Para resguardar a privacidade, alguns pacientes preferem que eu não indique minha especialidade nos atestados médicos. Há alguma restrição quanto a isso? Na verdade, no meu receituário, eu tenho simplesmente meu nome, como médica, CRM, endereço, CPF. Nunca coloquei, embora seja psiquiatra forense, não coloquei. Na realidade, como eu sou formada há muitos anos, isso era profundamente prejudicial aos pacientes. Se você desse um atestado para uma pessoa no trabalho, se fosse uma empresa privada, a possibilidade dela perder o emprego seria enorme. Então, isso ficou assim, no modelo de receituário. Eu sou médica e ali eu faço a minha prescrição. Se eu precisar de alguma forma, eu coloco lá que eu sou psiquiatra forense, etc. e tal. Quando eu faço perícia, quando eu sou assistente técnica, enfim. Mas, assim, foi algo que aconteceu comigo. Na realidade, eu nem tinha isso aí, era uma questão mesmo de proteção naquela época. Eu me formei em 1976. De lá para cá, eu acho que muita coisa mudou. Acho que é até bom colocar, eu acho que eu vou refazer meu receituário. Acho que é importante, sim, mas se o paciente não deseja, né, eu acho que, na realidade, a relação médico-paciente, ela prevalece sobre, desde que não seja algo legal, ético, eu acho que é a conversar realmente. Ok, nós tivemos um pequeno problema na conexão de áudio com a doutora Vânia Novelli, mas com certeza essa conexão vai estar tinindo. Diego, vamos agora ao doutor Leonardo Francisco. Doutor Leonardo, hoje no Brasil, como está a relação dos médicos psiquiatras com os planos de saúde? Acho que é uma relação extremamente sobre os planos de saúde que você perguntou, não estou entendendo muito bem. Doutora Vânia, essa pergunta agora é para o doutor Leonardo Francisco. A senhora está me ouvindo? Agora estou. Essa pergunta vai para o doutor Leonardo Francisco. Aí daqui a pouco eu chamo a sua participação de novo, ok? Doutor Leonardo, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo bem, Valdir. Ok, então vamos lá. Hoje no Brasil, como está a relação dos médicos psiquiatras com os planos de saúde? Eu diria que eu até estenderia as outras especialidades. É uma relação difícil, é uma relação na qual o médico, de forma geral, ele passa a ter muitas vezes o seu direito de prescrever determinados medicamentos ou o seu direito de atender seus pacientes de forma calma, tranquila, focando numa boa anamnese, muitas vezes sem possibilidade de conversar com a família, porque simplesmente existe uma necessidade absurda de atendimento de uma quantidade enorme de pacientes em um curto espaço de tempo. Isso, com certeza, atrapalha muito a consulta, a avaliação e, consequentemente, atrapalha a relação com os planos de saúde, que remuneram muito mal os colegas médicos, limitam muitas vezes ou glosam muitas vezes as consultas ou os procedimentos. Então, e além disso, uma agência, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que deveria funcionar como uma agência reguladora, mas que muitas vezes a gente percebe que não é tão imparcial quanto deveria ser. Obrigado. Vamos agora até Goiânia, com o doutor Salomão. Doutor Salomão Rodrigues. A Vilma, ela diz assim:
Vou apresentar um artigo em um congresso. Gostaria de usar vídeos e fotos de pacientes. A resolução permite? Permite, desde que você não identifique o paciente. Você pode usar o vídeo criando aquela caracterização diferente no vídeo, né, que impede de identificar a identidade do paciente. O paciente não pode ser identificado pelo médico. E também outras situações não pode. Vou fazer uma divagação. O cirurgião plástico não pode fazer a propaganda ou apresentar no congresso uma pessoa com o antes e depois da cirurgia, né? Isso é antiético, isso também traz problemas para o paciente. Mas você pode usar, Vilma, o vídeo, desde que não caracterize a identificação do paciente. Obrigado. Vamos de novo agora ao Rio de Janeiro. Doutora Vânia, tudo bem? Tudo bem. Ok, nossa conexão já está melhor agora. É isso aí. O Walter Santos, ele é estudante de psiquiatria, é quase meu xará, eu sou Valdir Santos, ele é Walter Santos. Ele é estudante de psiquiatria e gostaria de saber por que os psicólogos podem atender por meio virtual e os psiquiatras não podem. E parabenizo o programa, agradeço a você, Walter, pela audiência. O Walter, eu tive uma conversa muito interessante com um colega sobre isso, uma pessoa assim muito antiga na psiquiatria, né? E colocou o seguinte: existem certos detalhes do nosso paciente que, vamos dizer assim, esses meios eletrônicos, eles não nos permitem identificar. Eu vejo dessa forma. Eu sei que é uma tendência mundial, existe todo esse movimento, né, que empurra a medicina para isso também, mas muitas vezes pacientes nossos que vão embora do país pedem para continuar o tratamento, e eu digo que eu posso continuar até como amiga, eventualmente conversando com ele, mas não como médica, porque realmente a ruptura do vínculo às vezes é uma coisa muito complicada, mas definido que eu não sou ali uma médica que está atendendo. Eu estou apenas no sentido de dando um tempo para que ele se desvincule e possa fazer uma outra relação terapêutica com outro médico no país em que ele se encontra. Inclusive, esse colega, ele falou até do cheiro típico, cheiros, suores, movimento de mão, que muitas vezes, por exemplo, eu estou aqui, você não está vendo se minhas pernas estão balançando, se meus braços estão, se eu estou retorcendo os braços, uma série de detalhes que o atendimento presencial, ele é realmente imbatível, ele dá para lhe dar todas as informações que você vai precisar para realmente fazer uma boa avaliação do seu paciente. É dessa forma que eu vejo essa limitação, e eu não sei se isso realmente vai na atual eu vejo dessa maneira. Ok, obrigado, doutora Vânia Novelli. Vamos agora ao doutor Leonardo Barbosa, no Rio Grande do Norte, para responder aqui ao Júlio César Mercadante. Boa noite, doutores e telespectadores da ABP TV. Gostaria de saber se na atividade de plantão em psiquiatria, caso atendimento de paciente dependente químico e em caso de violência ou ameaças ao médico ou equipe assistente, há necessidade ou imperatividade de realização de BO contra o paciente. Sabemos que nos plantões estamos em situação cabível de atendimento de pacientes instalados em situações penais ou jurídicas em relação a isso. Obrigado a você, Júlio, pela audiência. A pergunta é direcionada ao doutor Leonardo Barbosa. Mais uma vez, só pedindo a permissão da Vânia, complementando, e ela falou muito bem agora no final. Eu acho que a gente não pode esquecer que nós somos médicos, e uma boa propedêutica, a semiologia, é impossível. Eu acho que a tecnologia não avançou a ponto de conseguirmos, justamente como a Vânia falou, avaliarmos alguns sinais e alguns sintomas que, pela tela de um computador, não aparecerá, não ficará evidente. E aí o erro, a chance de erro e de imperícia é muito grande.
Talvez uma terapia seja possível, talvez cirurgia, né, robótica, alguma coisa nesse sentido, talvez sim, a coisa tenha evoluído muito nesse sentido. Mas uma boa semiologia, uma boa propedêutica, acho muito difícil que a tecnologia evolua nesse sentido. Em relação à agressão, obviamente, acho que cada situação tem que ser muito bem avaliada. Quer dizer, se o agressor ele é um paciente com um quadro psicótico, ou um quadro na qual ele não tem a capacidade de autodeterminar-se, ou a sua capacidade de controle de impulsos não está plena, o risco do profissional, de qualquer outro familiar ou qualquer outra pessoa sofrer uma agressão é muito grande. E eu acho que isso é inerente à nossa especialidade, muitas vezes inerente àquela situação específica. Abertura de BO, eu acho que cabe no caso de uma agressão, eu acho que caberia entrar em contato com a autoridade policial e avaliar a necessidade ou não. Talvez Salomão possa complementar, mas eu acredito que seja isso. E é justamente ao doutor Salomão que nós vamos abrir a nossa conexão agora. Doutor Salomão, o senhor pode complementar essa resposta também do doutor Leonardo Barbosa e também responder aqui a Camila, que ela pergunta aqui: na minha experiência, vejo muitos pacientes que fizeram tratamento de patologias psiquiátricas com neurologistas. O que podemos fazer ou o que está sendo feito para coibir essa prática dos neurologistas? Eu vou responder a Camila daqui a pouquinho, né? Olha, essa questão da agressividade, é necessário o registro de um BO e a própria instituição deve promover isso. Não para acusar o paciente, não para que o paciente tenha um processo, mas para a própria defesa do médico no registro. Toda atividade médica é uma atividade de risco, né? Um infectologista que cuida de um paciente com uma infecção grave, com HIV positivo, o cirurgião que vai operar alguém que é portador de uma virose ou de uma outra doença contagiosa, ele sempre se expõe ao risco. E a sintomatologia do paciente psiquiátrico, além dos delírios, né, a agressividade estão presentes com muita frequência. Então, nós devemos lidar com isso como um sintoma da melhor maneira possível, mas devemos nos proteger e proteger o próprio paciente. Entre as mortes gloriosas do ser humano, uma é do psiquiatra ser assassinado por seu próprio paciente num quadro delirante, né? Isso parece humor, mas tem um fundo de verdade, que você morre no exercício da sua profissão, no exercício do seu trabalho, né, com dedicação e com muito carinho. E a questão, ela pode se tornar muito mais abrangente no momento atual brasileiro, em que a agressividade ela está presente em muitos momentos de nossa vida, no dia a dia, né? Nós temos talvez mais agressores do que pessoas a serem agredidas. É uma situação complexa, mas que precisa ser vista com bons olhos pelo psiquiatra. Quanto ao que trouxe a Camila, né? Não tem como coibir o neurologista, a não ser quando ele erra. O neurologista, de uma forma geral, ele medica o paciente psiquiátrico muito mal, e ele perde o paciente rapidamente, né? Mas há uma tendência de queda desse exercício, do neurologista estar tratando o paciente psiquiátrico. Essa tendência se dá ao grande aumento do conhecimento neurobiológico, do conhecimento farmacológico que o psiquiatra tem, que o neurologista não tem. Então, isso naturalmente vai cair. Entretanto, não há como fazer uma proibição, porque ao se formar, ao colar grau e se registrar no Conselho Regional de Medicina como médico, o médico está autorizado a exercer qualquer ato médico. Eu posso fazer uma neurocirurgia, agora respondo pelo meu ato, porque eu não estou preparado para isso. Eu posso fazer uma cirurgia de apêndice, mas vou responder pelo meu ato quando der errado. Então, os neurologistas começaram a responder também por seus atos de se imiscuírem na terapia psiquiátrica, e consideramos que eles não estão capacitados para isso. E é raro você ver
um paciente bem tratado de uma doença psiquiátrica por um neurologista. Existe uma tendência, por exemplo, de pacientes com sintomas psiquiátricos que os neurologistas mediquem com um medicamento de rotina, que é o olanzapina. Eles dão olanzapina para deprimido, dão olanzapina para psicótico, dão olanzapina para ansioso, para jovem, para velho, sem indicação, com indicação. E isso vai caindo no seu eixo com o passar do tempo. Ok, doutor, muito obrigado pela sua resposta. São 21 horas e 38 minutos. Nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial. Voltaremos com o último bloco do nosso programa, com o nosso tema Defesa Profissional. Aproveite esse tempinho, mande as suas perguntas, mande a sua contribuição. Segue a BPTV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. São 21 horas e 41 minutos, horário de Brasília. Chegou uma pergunta aqui da Thaís, que ela pede a resposta de todos, a contribuição na resposta de todos os doutores e a doutora também. E nós vamos atender a Thaís. Vamos lá. Qual a opinião dos senhores sobre os critérios para se habilitar na prova de título em psiquiatria, especialmente nos estados do norte do país, onde não há residência médica em psiquiatria e muitos optam por especializações aprovadas pelo MEC e não pela ABP? Primeiras damas, doutora Vânia Novelli. Boa pergunta, Thaís. A ABP está fazendo uma transformação muito importante na questão das residências médicas e isso é uma coisa muito nova. Eles estão habilitando determinados serviços, você fica com, eu não sei o nome, a coisa tão recente, como se fosse uma carta de habilitação à prática. E você depois, foi isso que eu entendi, tá? Depois você vai... E aí você me parece que tem 3 anos, né, Salomão, para fazer a prova de especialista, né? Isso. Exato. Eu acho que isso facilita muito a condição das pessoas que moram em locais de difícil acesso, dá tempo para você poder ir a um congresso, nem sempre fica barato você sair, sei lá, do Acre e fazer uma prova em Florianópolis. Muitas vezes é muito caro, o médico no início de carreira é uma coisa muito difícil, né? A gente sabe disso. E, por conta disso, está sendo desenvolvido esse novo sistema, e eu achei muito interessante. Vai ajudar muito a pessoas que tenham dificuldade de locomoção e até para pagar um congresso, enfim, viagem, estadia, essas coisas todas. Ok, vamos agora ao doutor Leonardo Barbosa, direto do Rio Grande do Norte. Participe também desta resposta. Não, eu acho que a Vânia ela colocou muito bem.
e muito bem colocado também pela colega do Norte. Eu acho que é um grande, na verdade é algo que a gente percebe, né, essa escassez de residências, de residências de residências em psiquiatria qualificadas, capacitadas. A ABP ela tem feito essa função, esse papel de selecionar, de qualificar, de buscar formas de melhorar os serviços. Infelizmente, houve um aumento em relação às outras especialidades da quantidade de residências médicas, muitas vezes um aumento sem qualidade, colocando a formação desses especialistas com uma grande interrogação. Então, a forma como a Vânia colocou muito bem, e um grande mérito da ABP. Ok, doutor Salomão, participe também dessa resposta. Eu diria para essa colega que o processo é esse mesmo. Eu me formei em medicina em 1971, aqui em Goiás, e fui para o Rio de Janeiro fazer a residência. A gente tem que se deslocar para um centro maior para se qualificar melhor e voltar para exercer bem a sua profissão. Então, vale a pena o sacrifício, vale a pena o investimento na sua carreira profissional. Não se preocupe em formou em medicina e começar a exercê-la. Você deve se preparar através da residência logo após concluir o seu curso médico. E eu sei que não existem vagas de residência suficientes, mas nós estamos procurando aumentar essas vagas. O hospital que eu dirijo hoje tem 4 vagas. Goiás já tem um número maior de vagas, temos 2 residências funcionantes com muita qualidade. Agora, o que a ABP está fazendo de novo é a modificação da prova, porque a prova que estava sendo feita, o modelo, não é um modelo ideal para aferir a qualidade desse médico para exercer a psiquiatria. Era o modelo de um vídeo, né? A prova prática era feita através de um vídeo que era exibido e o médico que está sendo examinado, o concorrente ao título de especialista, fazia o relato da anamnese, a discussão do caso, o exame psiquiátrico e o seu diagnóstico. Esse exame prático agora vai passar a ser feito pessoalmente através de residências que se credenciem, que sejam acreditadas junto à ABP para esse trabalho. Então, nós vamos ter uma condição muito melhor de aferir a competência, a capacitação, a qualidade, a qualificação desta pessoa para receber o título de psiquiatra. Mas nós precisamos procurar uma qualificação cada vez melhor para exercermos cada vez com maior eficiência, com mais qualidade, a nossa profissão. É assim que nós vamos fugir do estigma que foi colocado antes. Mas antes de encerrar, eu queria provocar o Valdir Borges para fazer uma pergunta para a Vânia, para o Leonardo, né, para nós, sobre a questão momentosa, que é a questão da Lei 13.003, que determinou às operadoras que fizesse uma nova contratualização com exigências novas, diminuindo a distância gigantesca que existia no poder das operadoras em relação ao poder de negociação dos médicos e dos hospitais. Então, isso, eu acho que nós precisamos debater, falar sobre esse tema nesse momento. Está aberto o debate e aceita a sua provocação. Vamos lá, doutora Vânia. Eu acho que esse momento no nosso país é muito importante. Nós estamos em uma encruzilhada. Nós conseguimos lutar pela Lei 13.003/2014 e ela hoje está com toda, vamos dizer assim, eficácia, né? E nós temos até 1º de janeiro de 2016 para assinarmos os contratos, aqueles que trabalham com operadoras de serviço de saúde suplementar, no caso, né? E é um momento muito sensível, porque o médico, em geral, é muito ingênuo. Eu acho que o médico trabalha mal com números. Ele vê um índice, ele acha que aquilo ali é uma correção. E muitas vezes nós não estamos tendo correção, nós estamos tendo diminuição de remuneração, porque a ANS
pela informação que eu tive no dia 17, numa reunião da qual participei, tem aceito índices fracionários. Ora, se o índice ele é uma reposição, por exemplo, de uma inflação, se você dá uma fração do índice, você está dando abaixo da inflação. Então, você, na realidade, de forma relativa, você está propondo uma diminuição da remuneração do médico. E o médico, ele assina uma coisa dessa, ele pelo menos está um ano preso a isso, pelo menos. Então, as entidades médicas estão altamente mobilizadas, chamando a atenção dos colegas para que os colegas não assinem nenhum contrato antes de consultar as suas sociedades de especialidade, os sindicatos, e existe um movimento muito importante, inclusive, de aproximação das entidades médicas todas, sindicatos, sociedades de especialidade, conselhos, para que se estude diversas formas de fugir dessa estratégia tão perigosa, né? Quer dizer, a ANS aceita e as operadoras propõem, e nós, na nossa ingenuidade, vamos aceitar e assinar. Não, a gente não vai assinar, por favor, a gente não vai assinar, a gente vai discutir e entender, e aí sim assinar. Por favor. Vânia, isso pois não. No próximo mês, a Consul, que é a Comissão de Saúde Suplementar do CFM, estará divulgando para todas as entidades de especialidade, para todos os médicos, as cláusulas contratuais imprescindíveis que devem constar de cada contrato. Então, aguardem. Nós já esperamos tanto tempo, não vamos aceitar agora uma imposição. E a lei é muito clara e as portarias, as resoluções normativas da ANS 363, 364, também são muito claras. A 363 deixou uma dúvida quanto a essa questão do fracionário, mas nós fomos atrás, eu participei da elaboração dessas resoluções, e fomos atrás e a ANS editou uma outra normativa, não em caráter de resolução, mas de súmula, esclarecendo a resolução e deixando claro que o índice mínimo é o IPCA cheio. Agora, nós temos que ter capacidade de negociação e obtermos reajustes verdadeiros, porque a correção do IPCA apenas mantém os preços atualizados, ela não dá nenhum ganho. Nós temos que buscar ganhos, porque as operadoras têm tido ganhos todos os anos, os seus índices são muito maiores do que a inflação, muito maiores do que o IPCA. Salomão, contribua, por favor. Informação, são mais de 100 bilhões de reais que elas faturam todo ano. Né? O que a AMB, né, o que a Associação Médica Brasileira, a ABP, defende, é um reajuste baseado na inflação, e inclusive na taxa de lucro, baseado também na taxa do lucro dessas operadoras. O que não dá é para que os médicos continuem recebendo valores irrisórios e se submetendo a isso daí. Senhoras, nós estamos praticamente... E a Comissão de Defesa Profissional da ABP está atenta em relação a isso. A gente está se posicionando em relação a isso. E está se municiando também. Ok, doutor Leonardo, nós estamos aqui com o nosso tempo quase estourado, mas eu gostaria de atender aqui esses últimos 3 internautas que nos fizeram as perguntas, e vamos tentar ser no ping-pong, vai ser uma para cada um. Vamos começar então pela doutora Vânia. Tentar ser rápido também na resposta, porque o nosso tempo está estourado. Vamos lá. E lembrando aos internautas, as perguntas que não puderam ser respondidas hoje, tem muitas aqui, a assessoria da BP vai mandar essa resposta por e-mail, para quem deixou o e-mail. Vamos lá. Doutora Vânia, a Luciana, ela pergunta: boa noite, sou psiquiatra e parabeniza a BP pela iniciativa da ABP-TV, sempre com ótimos temas. Minha dúvida: em um hospital que possui enfermaria psiquiátrica, mas não tem plantonista psiquiatra e solicite prescrição por telefone, como proceder? Luciana, boa noite. Olha, prescrição por telefone, realmente, eu acho que não dá. Sabe? Não dá. Realmente não dá. Ou o médico plantonista vai assumir isso, vai fazer uma conferência com o psiquiatra suporte, não sei, mas prescrição por telefone não dá.
Eu, sinceramente, eu acho que se um paciente nosso que tem um problema, você tem que refletir bastante sobre aquele quadro, o que ele apresenta, tem que ser rápido, né? Então, eu vou tentar dizer o máximo. A gente tem que se situar, tem que refletir, tem que pensar. Imagina uma enfermaria. Sinceramente, eu acho que prescrição por telefone não dá. Ok, vamos direto agora para Goiânia. Vamos direto agora para Goiânia, rapidinho. Ok, doutor Salomão. Doutor Salomão, vamos responder a Camila. Quando se atende um paciente com ideação suicida grave no consultório particular e esse recusa a internação ou não há vagas, qual a melhor conduta a ser tomada pelo psiquiatra? Ele pode ser responsabilizado caso o paciente cometa suicídio? Não, mas o psiquiatra deve tomar algumas precauções. Primeiro, ele deve não manifestar apenas verbalmente a indicação da internação. Ele deve registrar isso na ficha clínica ou no prontuário do paciente, chamar a família, falar com a família, e se ele está numa unidade de emergência onde existe a internação, ele deve colher da família do paciente uma assinatura num termo de responsabilidade. Nós temos isso no serviço que nós trabalhamos, né, em que o familiar diz que foi comunicado, foi informado do risco de suicídio e da indicação médica do tratamento, e assume a responsabilidade de não concordar com a conduta do médico. Então, essa responsabilidade passa a ser do outro. Agora, se você avaliou o risco de suicídio, que é um risco real, você deve tomar todos os cuidados e se esforçar, usar de todos os seus argumentos para que esse paciente seja tratado e ultrapasse o risco de suicídio para voltar ao convívio da sua família, ao convívio social. Ok, doutor Leonardo Barbosa, vamos atender o Sérgio aqui. O médico residente, o estudante de medicina, tem obrigações legais como os médicos? Boa noite, Sérgio. O médico residente já é um médico, então, por lei, ele se submete, sim, ao que o CRM regula, normatiza. E o acadêmico e o estudante e o residente também, ele tem seus preceptores. Então, quem se responsabiliza por algum ato é o preceptor. Nós chegamos ao final do nosso programa. Leonardo. Eu gostaria das suas considerações finais sobre esse tema de hoje, defesa profissional. Vou começar então. Olha, eu acho que os psiquiatras brasileiros devem estar atentos como estão médicos de outras especialidades e buscarem a melhoria da remuneração do seu trabalho. É preciso que a gente busque condições dignas de trabalho no serviço público e no setor privado também, dignas para exercer a profissão e termos a nossa remuneração. A nossa profissão é extremamente nobre, é uma profissão e é também um sacerdócio, mas é profissão, é ciência e é arte, né? É talvez a mais bela das artes e a mais complexa das ciências, e por isso nós precisamos estar unidos, não fazermos concorrência desleal entre nós, para que possamos dar o melhor do nosso saber em benefício do nosso paciente. Ok, doutor Leonardo, as suas considerações finais sobre a sua participação nesse dia de hoje. Agradeço a ABP e parabenizo a ABP pela iniciativa, parabenizo os meus amigos, os meus colegas, Vânia e Salomão, para mim é uma honra, um prazer, né? Aprendi muito hoje também. E deixaria apenas como última mensagem que não existe defesa profissional sem valorização profissional. Valorização no sentido não corporativista da palavra, mas valorização no sentido de melhores condições de trabalho, melhores condições de atendimento aos pacientes, melhor acesso ao tratamento. É o médico que define, não é o governo, não é o gestor que define a melhor opção de tratamento, é o médico. Então, é o médico psiquiatra que define e escolhe a melhor terapêutica, o melhor medicamento. Então, não existe defesa profissional sem valorização profissional. E quem deve valorizar a nossa profissão somos nós mesmos.
Ok, muito obrigado, doutor Leonardo. Doutora Vânia, suas considerações finais sobre a sua participação hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui com meus amigos que estão, Leonardo, Salomão, comigo, você, Valdir, e os outros amigos, né, que estão aí nos assistindo. Eu queria dizer, como toda pessoa de defesa profissional fala em união, em valorização, reforçando o que o Leonardo falou, reforçando o que o Salomão falou, procurem por nós. Nós, isolados, somos frágeis, mas nós juntos somos muito fortes. Nós conseguimos que essa lei passasse, isso foi um trabalho conjunto, intenso. A gente consegue, nós conseguimos colocar a psiquiatria dentro das operadoras de saúde, enfim, é difícil, são anos de trabalho, mas nós não podemos abandonar a esperança e a fé. Isso é que nos fortalece. Procurem por nós. Nós não podemos tudo, mas vamos tentar de tudo. Obrigado, doutora Vânia. Antes de encerrar, só uma lembrança, durante a apresentação do nosso programa, vocês viram uma tarja vermelha aqui embaixo, essa aí mesmo, tá? Exatamente para ficar atento. Inscreva-se no canal do YouTube aqui da ABP TV. Inscreva-se no canal, são muitos vídeos interessantes e todo o nosso acervo, não é isso, Lucas? Todo o nosso acervo de vídeos de todos os programas apresentados até hoje estão aqui no canal do YouTube da ABP. E eu vou também quase encerrar com uma pergunta. Tabagismo é doença? Quer saber a resposta? É só assistir o nosso programa da próxima semana, na segunda-feira, às 21 horas, porque esse será o tema do nosso programa. Tabagismo é doença? Eu gostaria muito de agradecer aqui a participação do Dr. Salomão Rodrigues, direto de Goiânia, a participação da doutora Vânia Novelli, direto do Rio de Janeiro, a participação do Dr. Leonardo Barbosa, do Rio Grande do Norte. Agradecer muito a contribuição da turma da comunicação da ABP, a nossa equipe técnica, mas agradecer principalmente a você que participou durante esses 60 minutos conosco, enviando a sua pergunta, mandando a sua contribuição. Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas no dia de hoje, nós vamos mandar a resposta por e-mail para vocês que deixaram o e-mail. Por isso que é importante sempre deixar um e-mail na sua pergunta. Esse e-mail vai ficar sigiloso, vai ficar no portal da ABP, tá? Nós vamos mandar a sua resposta por e-mail. Lembrando que nós temos um próximo encontro na segunda-feira que vem, às 21 horas, ao vivo aqui com esse tema. Tabagismo é doença? Então eu conto e espero vocês. Até lá, uma ótima semana a todos. ABP TV com você. Oi. Alô? Oi. Oi, Salomão? Hã? Já foi, né? Eu só queria perguntar para o Leonardo se ele está em alguma mesa no Congresso, só isso. Não sei ainda, Vânia. Só isso. Não foi informado. Tá. Obrigada. Onde é que a gente vê isso? Pelo amor de Deus,